Paz do Senhor em Cristo Jesus. Chegamos à nossa segunda lição nesse primeiro trimestre de 2025. Estamos estudando como tema central para o trimestre em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. A nossa segunda lição traz o tema Somos Cristãos. O nosso textuário: pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 19. E a nossa verdade prática. O cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não com o conjunto de regras e ritos. A nossa palavra-chave para a nossa lição é Evangelho. O nosso comentarista dividiu a nossa lição em pelo menos 3 tópicos. Primeiro tópico: prevenindo-se contra a tendência judaizante. Segundo tópico: a tendência judaizante no início da igreja. E o último e terceiro tópico: a tendência judaizantes hoje. Então, meus amados irmãos, vamos ter muito o que aprender através desta lição, através deste comentário. E a leitura bíblica em classe se encontra em Gálatas capítulo 2, do 1 ao 9, versículo 14. Eu não vou ler esse versículo por conta do tempo, mas isso será feito domingo pela manhã na aula da escola dominical. Mas, observando esse texto, nós podemos ver que o propósito da viagem era reafirmar a essência do evangelho pregado por Paulo dentre os gentios. E podemos destacar aqui pelo menos 4 pontos importantes. Primeiro, o evangelho pregado aos gentios é o mesmo pregado aos judeus. Então é importante que tenhamos em mente que não havia 2 evangelhos. Não havia um evangelho pregado por Paulo e um evangelho pregado por Pedro. Era o mesmo evangelho. Segunda coisa importante é a tese de Paulo, em que não havia conflito entre o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão. Uma terceira coisa importante aqui é reafirmar a mensagem de Paulo. E finalmente, um quarto propósito é que se fosse pregado um outro evangelho, deveria ser considerado falso e anátema. E o nosso comentarista, aqui no auxílio bibliológico, nos dá exatamente o que significa a palavra anátema. Segundo aqui o nosso comentarista, a palavra anátema significa que a pessoa caiu sob a maldição de Deus, está condenada à destruição e receberá juízo de Deus, a punição eterna, a separação permanente de Deus. Então, vamos ter aqui muita coisa importante para que nós possamos aprender através deste comentário para o nosso conhecimento e principalmente para a nossa vida devocional, porque, como diz o próprio comentarista, essa tendência judaizantes, ela permanece até hoje. Nos dias atuais, existem grupos religiosos que trazem na sua essência, na sua prática de culto, algumas coisas que não condiz com o cristão verdadeiro, lembrando que muitas dessas práticas são exclusivas para o povo judeus, como veremos aqui na continuação desta lição. Então, falando desse assunto, as práticas judaizantes atuais, o nosso comentarista aqui, ele cita algumas dessas práticas. Mas antes de comentar e falar sobre elas, eu quero fazer aqui uma pequena referência a alguns livros que é importante para o nosso conhecimento desta lição, como, por exemplo, o Dicionário Teológico. Nele nós vamos encontrar algumas definições importantes para algumas coisas que esta lição traz para nós. Um outro livro que é importante para o nosso conhecimento é o Desmascarando as Seitas. Aqui nesse livro você pode encontrar alguns comentários sobre Adventismo no Sétimo Dia, Cultura Racional, Igreja Messiânica, Mormonismo, Nova Era, Espiritismo, Testemunho de Jeová, Movimento Hare Krishna e outras
práticas que vamos ter que aprender para defender a nossa fé. Além do próprio livro do comentarista dessa lição, pastor Ezequias Soares, que nos traz um bom subsídio para o nosso conhecimento para esta lição. Então, como dizia anteriormente, essas práticas, olha o que nos diz o comentarista. Elas são basicamente a guarda do sábado, a observância rigorosa do Kashrut, termo hebraico, que são as leis diadéticas do judaísmo, liturgia da sinagoga, o uso do shofar, ou trompa, geralmente feito de chifre de carneiro, o uso do talit, um manto ou chalé usado nas orações, e o uso do kippah. Creio que muitos já viram, os judeus usam uma coisinha na cabeça, e já tem aí igrejas que também estão usando esse tipo de coisa na cabeça, mas que são coisas exclusivas para os judeus. Uma coisa que me chamou a atenção nesta lição é quando o comentarista nos diz que os judaizantes eram inimigos da liberdade cristã, do Evangelho, de Paulo e do próprio cristianismo. Então, é importante que tenhamos em mente a certeza e a garantia de que o Evangelho é suficiente para a nossa salvação. Não precisa de ritos, não precisa de kippah, de shofar e outras coisas da prática do judaísmo para que nós possamos herdar a nossa salvação. O sacrifício de Cristo, o Evangelho pregado pelos apóstolos e pelo próprio Cristo que os ensinaram, é suficiente para darmos a salvação em Cristo Jesus. Muito importante quando o nosso comentarista nos traz aqui que essa prática vem de muito tempo, e ele fala aqui exatamente que ela começou, teve início lá, a tendência judaizante no início da igreja. Os apóstolos receberam essa notícia, quando Paulo recebeu a notícia de que estava havendo esses falsos irmãos dentro da igreja, trazendo essas falsas doutrinas, trouxe até espanto para eles. Então, é importante que tenhamos isso em mente. E hoje, com a nova roupagem, eles tentam trazer também essas práticas para enganar as pessoas, mas graças a Deus que temos a escola dominical e temos um trimestre exclusivo para que nós possamos aprender a defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então, que Deus nos ajude nesse trimestre e que nós possamos ter em mente toda essa garantia que nos traz esse comentário através do pastor Ezequias Soares para o nosso crescimento espiritual, para que não sejamos enganados por essas práticas dos judaizantes que querem trazer práticas que são exclusivas do judaísmo, e eles querem fazer dessas práticas e desses ritos um modo de viver e até dizer que faz parte da salvação dos crentes que frequentam tais seitas e tais reuniões onde são pregadas essas coisas. Mas que Deus nos dê a sabedoria e possa nos conduzir através dessa lição para que possamos reafirmar a nossa fé em um evangelho seguro. Eu achei muito importante que o comentarista desta lição, quando ele começa o seu comentário no segundo capítulo do seu livro, ele diz aqui algumas palavras que foi exatamente do grande reformador Martim Lutero, quando ele disse: quem sabe distinguir corretamente o evangelho da lei deve agradecer a Deus e pode estar certo de que é um teólogo. Que coisa importante, Quando eu e você temos o conhecimento e podemos assim distinguir exatamente o evangelho da lei, ele diz aqui que devemos agradecer a Deus e podemos estar certo de que somos um teólogo. Então, não precisa muita coisa, não precisa muita sabedoria. É importante a sabedoria, mas só em distinguir isso aqui, o Martim Lutero disse com muita segurança que nós podemos considerar um grande teólogo.
e assim nós vamos combatendo com aqueles que estão ainda com os pés cravados sobre a lei. Nós somos libertos, porque Jesus nos libertou, Ele é o fim da lei, Ele foi criado sob a lei, mas Ele é o fim da lei. Por isso estamos aqui estudando mais uma lição e aprendendo da parte de Deus para o nosso crescimento espiritual. Que Deus nos abençoe, nos conceda boas aulas domingo pela manhã e assim possamos aprender em nome de Jesus.